Olá pessoas, sejam muito bem-vindas ao Sociologia Antes que Acabe. Eu sou o professor Thiago Sigo e esse é o nosso canal de Ciências Humanas, Sociologia na internet. E hoje eu quero trazer para vocês um livro e trazer para vocês um tema muito importante. Vários estudos recentes nas ciências humanas estão debatendo, discutindo, explorando o crescimento e o avanço dos extremismos nesse início do século XXI, sobretudo do extremismo de direita, ou o avanço da extrema direita, ou da direita ultra-radical, como alguns autores preferem dizer. Por que isso está acontecendo? Quais são os fatores econômicos, sociais, psicológicos que explicam o avanço de governos autoritários, de políticos extremistas? Um dos melhores textos que nos dá uma resposta é o livro Nas Ruínas do Neoliberalismo, da professora e socióloga americana Wendy Brown. Esse livro explica bem os mecanismos de ascensão da extrema-direita, relacionando isso ao modelo econômico vigente na maior parte do mundo, o neoliberalismo. Quem entender um pouco melhor como isso funciona, fica com a gente. Wendy Brown é uma professora americana muito importante e tem dedicado algum tempo da sua vida a analisar o neoliberalismo enquanto sistema econômico e quais são as suas consequências para a sociabilidade, para a sociedade de modo geral. E ela percebe que existe uma relação direta entre o neoliberalismo ou as consequências não planejadas do neoliberalismo com o avanço do extremismo no mundo inteiro. E ela desenvolve esse argumento ao longo de pelo menos 4 capítulos e uma conclusão muito significativa. E ela vai mostrar pra gente ao longo do livro que as ideias centrais do neoliberalismo, e para falar isso ela apela aos textos clássicos desse pensamento. Então ela dialoga o tempo inteiro com Milton Friedman, com Frederick Hayek, ela dialoga com a própria Margaret Thatcher, com o próprio Ronald Reagan, explicando por que o neoliberalismo, da maneira como foi pensado e como foi planejado e implantado no mundo, acaba tendo como uma consequência indesejada o avanço do autoritarismo. E ela frisa isso, é muito legal que ela fala que não é necessariamente o desejo do Hayek que o mundo mergulhasse no autoritarismo de extrema direita, mas é literalmente uma consequência não planejada, uma consequência não esperada do neoliberalismo. O primeiro capítulo chama-se A Sociedade Deve Ser Desmantelada, onde ela vai explorar essa ideia de que, para os neoliberais, a democracia nunca é algo necessariamente bem-vindo, porque o neoliberalismo iguala as pessoas, enquanto para os neoliberais, vamos pegar uma frase clássica da Margaret Thatcher, isso que a gente chama de sociedade não existe, apenas os indivíduos. E a democracia, nesse sentido, é vista como uma espécie de inimigo. Por isso o neoliberal quer desmantelar a sociedade, desmantelar a democracia, o que vai, querendo ou não, abrindo caminho ou pavimentando o caminho para todo tipo de pensamento autoritário. O segundo capítulo chama-se A Política Deve Ser Destronada e mostra justamente como o pensamento neoliberal destrona a política, tira do foco as decisões políticas e coloca na economia, tira do foco as decisões políticas que são, querendo ou não, decisões coletivas e traz isso para decisões econômicas, para os interesses individuais, destronando o ambiente político e favorecendo um cenário onde quem tem mais dinheiro, tem mais poder e, inevitavelmente, toma as suas decisões. O terceiro capítulo chama-se A Esfera Pessoal Protegida Deve Ser Estendida, ou seja, novamente, desmantelando o ambiente social, desmantelando a ideia do político e focando no indivíduo livre como agente de todas as suas decisões. Ou seja, a esfera individual deve ser protegida e estendida para além de qualquer tipo de decisão que possa ser social, que possa ser coletiva ou que possa ser democratizada. Então ela vai dizer basicamente que essa defesa do indivíduo acima de qualquer coisa desmantela um sentimento de sociedade, desmantela uma ideia de união social e favorece cada vez mais o individualismo e o autoritarismo. O capítulo 4, ela traz exemplos disso, é muito legal, chama-se Bolos Falam e Centros de Gravidez Oram. Bom, como ela estuda os Estados Unidos, ela pega um caso muito interessante de uma dessas padarias famosas que fazem bolos de casamento. E nesse caso trata-se da história de um casamento homossexual que a padaria se recusa a fazer um bolo de casamento. O dono da padaria vai lá e argumenta que ele faz qualquer bolo para um casal homossexual. Bolo de aniversário ele faz, bolo de festa para comemorar qualquer coisa ele faz. Ele só não faria bolos de casamento. E obviamente isso vira um caso, vai para a Suprema Corte, o casal processa a padaria
E a padaria, né, ou a confeiteria, se preferirem, argumenta que se trata da crença religiosa do indivíduo, de não aceitar o casamento gay, por isso ser contra a sua religião. Então ele faz qualquer bolo menos o bolo de casamento. E o outro exemplo que ele vai trazer aqui é a ideia dos centros de oração, que deveriam, de certa forma, ser locais para auxiliar, para ajudar mulheres grávidas a procurarem um aborto legal, mas que no final das contas foram dominados por igrejas, por religiões, que se transformaram em centros onde as mulheres vão com a proposta de procurarem ajudas para obter um aborto legal, mas são convencidas através de um pensamento religioso a não fazerem esse aborto. E por que isso acontece? Isso acontece porque a esfera individual é extremamente protegida. Então a liberdade individual, a liberdade religiosa vão acima do direito legal ao aborto. E isso acontece, segundo a autora, vem um ponto muito interessante, que é justamente o casamento entre os conservadores religiosos e os neoliberais, que poderia ser a ideia de um casamento meio impensado, né? Por que o pensamento neoliberal, que defende a liberdade do indivíduo acima de qualquer coisa e, portanto, defenderia a liberdade do indivíduo não ser religioso, ou, sobretudo, defenderia a liberdade de não haver uma imposição de uma religião sobre alguém, se casa tão bem com os radicais religiosos extremamente moralistas? Isso parece improvável, mas ela vai explicar que é justamente o avanço do neoliberalismo e do individualismo radical é que permite essa união de conservadores de um lado, que vão defender, por exemplo, que os liberais permitem que eles imponham a sua religião, ou que eles possam praticar a sua religião, mesmo que seja de uma maneira preconceituosa contra outras religiões. Em contrapartida, os neoliberais vão aceitar isso desde que os conservadores também vão contra a imposição do Estado sobre os valores morais. Então esse casamento entre neoliberalismo e conservadorismo religioso, que aparentemente seria contraditório, funciona muito bem. E o último capítulo, o capítulo 5, que é em viés de conclusão, chama-se Nenhum Futuro para os Homens Brancos, Niilismo, Fatalismo e Ressentimento. Cara, esse capítulo aqui é incrível, vocês precisam ler, porque ele nos ajuda a entender que o avanço das ideias da extrema-direita, sobretudo pela classe média, branca, pega um quê de ressentimento. E ela percebe isso lá nos Estados Unidos, mas a gente consegue perceber aqui no Brasil, e muitos autores têm trabalhando sobre isso, que é justamente uma parte branca da população que, de certa forma, se sente ameaçada pelo avanço dos direitos de uma parte da população que até então nunca foi reconhecida. Então, por que o ódio às minorias, ao público LGBT, aos negros, por que o racismo volta mais forte nesse século XX? É justamente porque essa camada da população está se sentindo desprestigiada. Eles já eram, em muitos casos, por exemplo, perdedores da globalização, no sentido de serem pessoas brancas, mas serem pobres também, serem pessoas brancas e trabalhadores. Então já eram perdedores da globalização, mas ainda carregavam em si um sentimento de superioridade, superioridade em relação ao negro, superioridade em relação à mulher, superioridade em relação ao homossexual. E quando vem as pautas igualitárias, as políticas identitárias, esse público acaba sentindo que, além de ser perdedores da globalização, passam a ser também perdedores nesse campo moral, nesse campo de posicionamento social, nesse lugar de posição social. E isso acaba ampliando o acesso, ou capitalizando ainda mais o acesso aos discursos extremistas da extrema-direita, os discursos contra as pautas das minorias, ou enfim, que a gente poderia chamar o discurso antidemocrático no sentido, ou antipluralista, antiplural, que acaba pegando muito forte essas pessoas. E, portanto, o neoliberalismo acaba alimentando isso. Esse livro aqui é fantástico, tá, gente? Vocês precisam ler. Ele está disponível na internet, dá para achar o PDF dele. Então, se a gente quer entender o avanço da extrema-direita e do autoritarismo, Andy Brown é uma autora fundamental. Se você tenha chegado até aqui, se você chegou até aqui, espero que tenha gostado do vídeo. Peço que deixe um like, deixe um comentário, se inscreva no canal e nos vemos no próximo vídeo.